Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu vou responder a pergunta do Alessio, que nessa semana nós tivemos uma experiência aí, em que ele foi fazer uma apresentação de ouro. Ô, Alessio, primeiro descreve o material que você atacou aí para nós. Eu ataquei aqueles cabos frete, aqueles cabos de frete. Só que era pra me jogar eles puros, né? Joguei direto na água régia, eles puros. Só que eu coloquei umas pinagezinhas. Tinha umas pinagezinhas, eu joguei, né? Pra poder inteirar, mas aí nisso o cobre foi junto. Aí precipitou o cobre. Tá, então deixa eu te explicar. Não foi somente cobre, tá? Possivelmente foi também estanho, algum outro metal de base, metal não precioso. Agora, mesmo que vá o cobre, não tem problema nenhum, tá? Desde que você faça a coisa certa. Então, quando você coloca metabisulfito em excesso, aí ocorre precipitação de cobre. Aí sim, você coloca metabisulfito em excesso, aí ocorre precipitação de cobre e aí desanda tudo, porque ele acaba não precipitando o ouro, tá? Então eu recomendo sempre que errou, eu repito isso muitas vezes, errou, não descartou, não tem perda. Descartou, adeus, já era. Ah, mas era só 0,2 grama de ouro, tá? 0,2 a 500, 100 são 100 reais. Pronto, quem que joga 100 reais assim de qualquer jeito, né? Ninguém joga. E outra, temos a questão da responsabilidade ambiental. Não se descarta a solução contendo metal de tipo nenhum, assim de qualquer jeito. Nós temos que tratar isso aí, fazer o descarte correto. O planeta precisa ser preservado. Depois da nossa passagem por aqui, tem mais gente para chegar, tem mais gente para viver por aqui. Então vamos fazer a coisa certinho. E o curso ensina, gente. É só ter paciência de estudar, de perguntar e não desistir, né? Está difícil? É difícil, mas não é impossível. Tá? Não é uma atividade simples, mas não é uma atividade impossível também, né? As pessoas às vezes pensam que é muito fácil. Não, eu sei que não é fácil. Mas pode ter certeza que a dificuldade que vocês enfrentam não chega a 10% da dificuldade que eu enfrentei quando iniciei. Porque vocês, pelo menos, têm o curso e têm um mentor e têm alguém para ensinar. No meu tempo não tinha ninguém queria ensinar. Os poucos que aceitavam ensinar cobravam uma fortuna tremenda, tá? Reinaldo, boa noite aos que chegaram depois. E então vou dar a palavra aqui para Melina. Eu só queria pedir que acho que tem alguém com o microfone aberto e às vezes eu não consigo ouvir o que o senhor está falando. Eu acho que o Alessio estava com o microfone aberto. Então, pessoal, vamos ficar bem atentos. Se não estiver falando, fecha o microfone, por favor, senão complica a vida de todo mundo aqui, tá? Boa noite. Obrigada, professor. De nada. Boa noite, professor. Boa noite, Reinaldo. Então, pessoal, o nosso encontro tem sido muito bom. Né? E realmente, a cada dia acrescenta muito. Eu confesso para vocês que eu aprendo. Gente, eu não descarto nenhuma informação. A pessoa, quando ela acha que sabe tudo, ela chegou no limite da sua capacidade. De fato, ela não sabe, mas a sua estupidez ou então a sua ignorância vai fazer ele pensar que sabe tudo e aí não tem mais nada para aprender, né? Então todos nós temos algo para aprender com alguém, todos nós. E eu, graças a Deus, cada encontro desses é um encontro de aprendizado. Tá bom, gente? A palavra é de vocês. Carla, pode falar, Carla. A palavra é sua. Boa noite a todos. Eu estou bem no inicinho, né, do curso. Sim. Eu estou naquela parte ainda de semijoias e relógios dourados. Mas eu não sei se mais para frente vai abordar esse assunto, mas eu queria saber um pouquinho sobre legislação e autorização. Para eu montar um laboratório, para eu ter um laboratório em casa, se eu posso ter em casa, ou se tem que ser em local separado. E para eu, assim, eu estou fazendo o curso de design de joias e posteriormente já terminei o de ourives, então eu vou abrir a minha marca. Eu quero saber o que eu preciso para recuperar esse ouro, transformar em joia e vender para o meu cliente. Como é que eu faço nota fiscal, como eu quero ser transparente, eu quero ser clara e procurar esse cliente que procura esse tipo de material. E quero saber se alguém também já fez a rastreabilidade desse ouro, se já registrou em blockchain ou se tem alguma outra alternativa. Tá, vamos lá. Bom, 99% do pessoal aqui trabalha na clandestinidade. Tá? Eu estou há 30 e tantos anos e períodos trabalhei na legalidade, períodos na clandestinidade. Hoje faço muito pouquinho, então estou na clandestinidade. Para você legalizar, eu vou falar da questão do refino. Essa questão fiscal, isso aí já não é mais comigo, é com o contador. Temos colega aí que trabalha com comércio de metais aí a nível internacional. Depois eu posso passar o contato dela para você, está no outro grupo. Para você legalizar essa atividade, primeira coisa, você tem que pedir para o contador, você vai escolher o local onde você vai trabalhar e pedir para o contador fazer o que eles chamam de consulta prévia de local. Vai junto à prefeitura, faz uma consulta, a prefeitura vai dizer se ali é permitido ou não. Né? Eu estou falando para você legalizar. Sendo permitido, a primeira coisa é a constituição da pessoa jurídica. Esse é um trabalho que o contador vai fazer para você. De posse dessa empresa constituída, aí você vai procurar um despachante
que vai aí assinar, encaminhar a solicitação dessas licenças, que é da Polícia Federal, do Exército e da Polícia Civil. Porém, você vai precisar de um químico responsável. Tá? Então, é tanta burocracia, é tanto entrave nesse Brasil que faz com que as pessoas, enquanto pode, trabalhem na clandestinidade. Eu trabalhei enquanto pude, aí depois eu já tinha uma chácara, um galpão e tal, né? Aí me pegaram, eu não tinha como mudar de lá, aí foi onde eu legalizei. E aí você paga um monte de taxa, uma despesa grande. Na época eu não tinha formação em química, eu precisei pagar um químico. Eu me encontrei com o químico na loja do Habib's para assinar o contrato comigo, e todo mês eu me encontrava com ele para assinar os documentos e eu pagar os honorários dele. Ele nunca foi na minha empresa. Então, quer dizer, é um absurdo. Hoje eu sou químico, estou fazendo essa crítica porque é verdade, né? Então, tem toda essa situação. Eu entendo que a gente deve pensar em legalizar quando o retorno já puder bancar isso aí, porque as despesas são altas. Eu acredito que você vai gastar aí, anualmente, em licença de Polícia Federal e, eu sei lá, talvez uns 10 mil reais. Né? Porque você tem que ter um despachante. Se você tentar fazer sozinho, é uma mão de obra, sabe? Uma dificuldade tremenda. Então, essa é a minha dica. Eu acho que não vale a pena, assim, de imediato, a menos que você tenha um aporte financeiro muito grande, tal, que não quero começar tudo certinho, beleza. Aí, né? Já sou candidato a ser o químico responsável da tua empresa. Mas, caso contrário, eu sugiro que você trabalhe na clandestinidade enquanto puder, porque assim você pode trabalhar em qualquer lugar, desde que você faça, né, tenha todos os cuidados, né, que você não incomode vizinho, não coloque a família em risco, não coloque animais em risco e tal. E ainda mais falar isso para uma veterinária, né? Então, acho que dispensa muito argumento. Né? Mas a minha recomendação é essa. E quando a coisa crescer um pouquinho mais, né, aí você procura o contador e você vai ter que trabalhar numa área apropriada. Tem o zoneamento urbano e tal, que eu não entendo muito bem dessas coisas, mas tem que ser numa área apropriada para isso. E, infelizmente, essa é a nossa realidade, gente. A gente não tem como. Oi, Sueli, acho que você está sem microfone. Você tem que abrir o microfone aí. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Professor, eu sei que estou muito leiga sobre isso, eu ainda estou nas aulas do curso, eu não sei nada, mas, porém, não sei nem os materiais todos que eu ainda devo ir atrás. Mas, porém, eu encontrei um rapaz que ele está com uns 20 quilos de celular e ele pediu R$30 o quilo. Compensa eu pegar esse material ou não pelo valor? Sueli, eu acredito que compensa, mas eu pediria a palavra aí de alguns colegas aí que estão bem ativos nessa área de compra de sucata. Eu pensei que seria fácil a sucata para mim aqui, por ser cidade pequena, interior, mas eu vi que não, vai ser bem difícil. Qual que é a tua cidade? Salto Grande, estado de São Paulo, divisa com o Paraná. E são quantos mil habitantes aí? Na minha cidade, cerca de uns... Eu acho que não chega a 15 mil habitantes. É uma cidade pequena, né? Mas, enfim, você vai divulgar a sua atividade, com o tempo aí você vai desenvolvendo isso aí. Né? Você vai ver que você vai conseguir muita coisa gratuita também. Mas, enfim, alguém poderia responder para a Sueli sobre o preço dessa sucata? Ô, professor, Sim. Se for ver pela tabela da... esqueci o nome lá. Não tá fora, entendeu? Agora tem que ver a foto dessa sucata também, para ver se é uma sucata boa ou se é uma sucata da sucata, né? O problema tá aí, né? Se essa sucata é inteira, né? ela ainda tem bastante plástico. A capa do celular, né? Então, minha opinião. Você teria que conversar com ele e falar, ó, eu, sei lá, desconto aqui 30% por causa do plástico, porque eu compro a placa, né? E eu pagar R$30 no quilo do plástico, aí fica pesado, porque aí você vai estar pagando, de repente, 45 ou 60 o quilo, né? Na hora que você tirar o plástico, né? Então você tem que pautar isso aí para ver se realmente vale a pena. A minha opinião, posso estar errado, né? Se tiver alguém aí para me dar uma ideia melhor. Entendi, valeu, brigadão. E se você conseguir imagem, fotografia, vídeo dessa sucata, Sueli, você pode botar no grupo, tá? Pedir a orientação do pessoal também, o pessoal que tá, né? Então, porque né, Reinaldo, vendo esse material, pelo menos uma imagem, um vídeo, é mais fácil de dar uma opinião do que, né? Sim. Sem ver. E aí você visualiza, né? Isso. Não, aqui tem bastante material bom, aqui não tem. Porque, eu vou falar aqui, se perdoa aí que alguém achar ruim e tal, mas eu tô vendo que nesse ramo, o nosso cliente, que é o vendedor de sucata, já tá ficando mais malandro que nós. Então, e como ele tá vendo que tá aparecendo muitas pessoas oferecendo para comprar a sucata, eles já estão aumentando o preço, entendeu? Então, eles usam com você, jogam com você. Ah, o cara me ofereceu aqui 30. Quanto você me oferece? Aí você fala, 35. De repente, o cara ofereceu para ele 15. Mas a sucata de telefone sempre é mais cara que a
de placas-mãe, né? Processador e memória que eu trabalho, né? Então, mais uma coisa, fora celular, placa de computador e de videocassete que eu vi no curso, mais algum outros aparelho eletrônico também compensa comprar? A minha opinião é, assim, se eu fosse você, pegaria o produto já desmontado, entendeu? Não comprava o produto inteiro, porque você, de repente o volume que é o produto, que tem de material vai ser muito pouco. E aí, de repente, você vai frustrar no final por causa da... Não vai dar lucro, né? Por exemplo, placa-mãe. Placa-mãe, você vai moer, vai fazer o processo todinho. O professor pode falar melhor que eu. A placa-mãe vai tirar o que de ouro na placa-mãe hoje, professor? Ah, vai depender da placa-mãe, né? Mas 2 gramas? no quilo? É. Uma. Não, acho que não chega a isso. Agora não tem assim de cabeça, preciso dar uma olhada mais nas estatísticas. Então, o que você entende? É que o professor sempre ele deixa claro para a gente. Não é só o ouro. A gente tem que pegar a placa e tirar todos os metais que puder e ter valor para valer a pena. Porque se for só atrás do ouro, de repente a gente acaba não tendo... Né? Então, agora mesmo eu acabei de comprar aqui 2 quilos de memória. Assim, eu paguei, achei caro, mas comprei, que era memória boa. Eu paguei R$100 no quilo. Então vai muito do material para você poder entender. Vai dar uma olhadinha, que ou pede no grupo lá, a tabela não é Leonora, não, é Lorene. Que aqui tinha a Leonora aqui em Rondônia. Aí ali você entende melhor. O professor já mandou, eu acho que lá no grupo lá várias vezes. E aí você olha e entende ali os preços que a Lorene já vende. Dali você entende. É que eu estou te falando, é muito complicado falar, porque se não ver o material, não entender, de repente a gente acha que o material é ruim, é bom. De repente o material, a gente fala que é bom, é ruim. Aí, então é até difícil dar uma opinião assim, direta, né, professor? Sim. Ela perguntou, né, o que é bom e o que é ruim. O universo, ele é muito extenso. Então é difícil para a gente dizer para você, aparece coisa que você nem faz ideia. A semana passada, um aluno falando comigo, ele encontrou umas sucatas, coisa muito antiga. Ele encontrou ouro 14 nessas sucatas. Vocês fazem ideia do que é isso? Ele teve um ganho, assim, extraordinário. Foi uma coisa muito bacana. Então por isso que o nome é garimpo urbano. Vocês podem ter certeza que é mais fácil garimpar, fazer o garimpo urbano, do que ir lá para a Serra Pelada, né, garimpar ouro lá no meio da natureza. Em média, uma tonelada, né, claro que para nós, para a maioria aqui, talvez seja uma coisa distante pensar em processar uma tonelada de uma só vez. Mas vamos falar de uma tonelada. Em média, uma tonelada de placa, né, vamos dizer, placa do tipo A, as melhores placas, dá para tirar aí uns 150 gramas de ouro, uns 700 gramas de prata, uns 150 quilos de cobre e umas 60, 70 gramas de paládio. Imagine, numa tonelada. O pessoal está lá, ainda ontem, conversava com um rapaz da mineração, que precisava de uma consultoria, e ele falou que já tem mineração aí trabalhando com um resultado de 0,9 grama de ouro por tonelada. Imagine o tamanho do investimento, o tamanho do trabalho. São moinhos enormes, são pá carregadeiras, são aquelas enfim, aquelas conchas lá que eu não me lembro o nome, os caminhões, aquele negócio todo para tirar 0,9 grama por tonelada. Mas eles processam ali 100, 200 toneladas por dia. Então, justifica todo aquele investimento, no final das contas, ainda sobra muito dinheiro. Já o garimpo urbano, né, também chamada de mineração urbana, ela apresenta um potencial muito maior, muito maior. E, repito, quem puder, não despreze o lixo de oficinas de joias. Tá? O lixo de oficinas de joias chega a dar 100, 200, 300 gramas num quilo. Tá? Então, é muito, né? É uma presença muito grande de metal. Uma vez o cliente chegou uma sacolinha pequenininha, eu estou dizendo 1 quilo, mas depois de queimado, né? Para você ter 1 quilo de cinza, às vezes tem lá 5, 6 quilos ou mais, né? Vem muito papel, coisa toda. Mas ele chegou com a sacolinha, só que a oficina dele era muito limpinha. E quando ele chegou com aquela sacolinha, eu fiquei até desanimado. Falei, caramba, eu vou trabalhar de graça aí. Deu 180 gramas. Então, quem puder, não despreze o lixo de oficinas de joias, não despreze as semijoias, tá? Cuidado ao comprar semijoia, porque tem muita coisa que vem da China, que ela, na verdade, não tem banho de ouro. Ela tem ali um verniz dourado, não sei exatamente, eu não fui a fundo para saber como é que é feito aquele verniz. Engana, né? Talvez seja um banho de latão brilhante, que chama de latão brilhante, e as pessoas pensam que é ouro. Um primo meu já falecido viajou para o Nordeste
e comprou um mundaréu de caixa de relógio. Quando ele chegou, que você olha aqueles negócios de terceira linha, né? Eu fiquei com pena dele. E não deu nada, porque ali não tinha ouro, só tinha um verniz amarelo. Marcílio. Boa noite a todos. Boa noite. Referente a esse diálogo que teve agora de sucata eletrônica, eu tenho uma loja de assistência de celular. Porém, telas, placas, sucatas, eu não descarto, eu tenho guardando há bastante tempo. E eu estava vendo no curso e pesquisando que nas telas de celulares também tem terras raras para que faça aparecer o brilho da tela e a imagem, enfim. A minha dúvida é o seguinte, além dos flex que tem nas telas, que são banhadas a ouro, enfim, na própria tela ali tem alguma coisa a mais a ser aproveitado? Porque tem telas que é somente ali a parte do vidro e a parte do display, do flex. E tem telas que tem aquela frontal de alumínio. Acredito que seja alumínio. Inclusive eu estou separando bastante já, deixando separados os flex num canto, os alumínios no outro e as telas, enfim, em outros lugares. Não estou descartando, por enquanto só desmembrando elas. Então eu queria saber o que eu posso aproveitar disso. Além das sucatas de telefone, claro que eu já estou separando também. O foco seria as telas, o que eu consigo aproveitar das telas em si, de celular. Marcílio, eu não tenho essa resposta para você de pronto. Eu vou te pedir um favor, coloca esse tema no grupo amanhã, me marca lá, me chama a atenção e nós vamos pesquisar sobre isso aí para formalizar uma pergunta mais precisa possível. Se alguém tiver alguma informação para compartilhar, por favor, compartilhe. Carla, agora é a tua vez, Carla. Eu de novo. Essa questão dos ourives, né? Eu estava conversando com os colegas para oferecer o serviço. E a maioria, inclusive eu, não estamos mais optando pela joalheria tradicional, aquela joalheria de bancada, do ourives, que serra, que lima. A gente está indo muito para o 3D, fazendo a fundição, né, por cera pendida. E a questão é o gesso. Tem algum potencial esse gesso? A gente pode usar ele de alguma forma? Como é que é o descarte dele? Nem o professor lá soube dizer para a gente como a gente descartar isso e se a gente pode aproveitar para recuperar alguma coisa. Bom, eu não sei se é aperfeiçoar as técnicas ou não, mas o gesso, a fundição, ela chegou para zerar a perda, né? Mas fica um pouquinho, só que o processamento dele é bem complicado. Ele é ruim de fundir. Bom, primeiro que ele, né, se ele fosse bom de fundir, ele não estava sendo usado na fundição. Quando você for fazer, é coisa da gente discutir junto, né? Talvez uma bacia ciclone. Eu vou explicar como é que eu fazia. Eu usava a calha de lavagem, aquela usada em garimpo. Não sei se você conhece, sabe, né? Com carpete e tal, eu tinha uma bombinha de sucção e eu passava aquilo várias vezes. Era a maneira como eu fazia. Então, sempre, só que eu recebia, isso era no Rio, né? Tinha grandes condições lá, eu recebia grande quantidade, era 100, 200 quilos de gesso. Então, 100, 200 quilos de gesso, eu reduzia lá para 10 quilos no máximo. Aí queimava aquele carpete, colocava bastante fundente e ia para o forno. Tá? Porque ele não é indicado fazer pela hidrometalurgia, porque as partículas de ouro ali já são maiores. Não é um pozinho como no polimento, na lixa, não é aquele pozinho tão fino, já são, às vezes até bolinhas, também não tão grandes, mas tem dificuldade para a água régia atacar, entendeu? Então, se você for processar o teu, eu acredito que uma bacia ciclone seja ideal, porque você não precisa acumular muito, você pode processar a cada 5 quilos. Né? 5 quilos lá, passa na bacia ciclone e vai concentrando. Agora, quanto ao descarte do gesso, eu nunca nem pensei sobre esse tema. Alguns colegas estavam mandando para a 3M. E a 3M não fazia a recuperação de nada deles. Ela só dava o destino correto. Ela falava que não conseguia extrair metal dali. Ela só descartava. Porque parece na construção civil, o gesso é diferente, né? Mas na construção civil, eles precisam chamar aquele pessoal que tem aquelas caçambas, né? Zero resíduo, essas coisas. Eles vêm, pegam esse gesso e levam para um lugar diferente do aterro. Não sei exatamente se o nosso gesso da ourivesaria entraria junto com esse gesso. E a 3M cobra, então, para fazer essa coleta? Ela cobra. Na verdade, a gente manda, tem um determinado quilo, né, que ela recebe, tem um mínimo, e você tem que mandar por SEDEX para ela. Então, no caso, ela encaminha para o aterro industrial. Tá? Não é o aterro sanitário comum, é o aterro industrial. É onde só recebe resíduos industriais. E aí tem custo, realmente, tem custo elevado. Não é barato. Você sabe quanto eles estão cobrando por quilo? Não sei. Eu não conversei com eles ainda. O que eu tinha conversado com eles era sobre o balde de decantação. Eles fazem, não sei se o senhor já viu, é tipo um labirinto lá dentro. É cheio de plaquinhas para barrar água, tem uma certa inclinação. Precisa de tudo isso mesmo ou só aquele do deixa eu te falar, se eles não modificaram, aquele decantador deles lá é furado, tá? Porque é o seguinte, labirinto mais assim, não é? Na horizontal. Isso, ele é uma caixinha na horizontal e tem umas plaquinhas dentro. Isso. Às vezes é assim, como é que se diz? Elas são intercaladas. Intercalado, uma aqui e outra aqui. Então a água faz isso, ó. Então, se no caso de oficina,
que trabalha com um laminador, quando você lamina o metal, o laminador tem óleo. Então, aquele óleo, ele absorve, o termo é esse, absorve na superfície do ouro, aquele óleo. Óleo, tanto é que em garimpo eles não permitem entrar óleo, né? Eles dizem que óleo e ouro são inimigos. Na verdade, não são inimigos, eles são amigos, mas o óleo é inimigo da água. Então, quando ele absorve na superfície de uma partícula de ouro, aquele ouro flutua. Então, você pode fazer um monte de barreira assim, ó, que o fluxo da água vai conduzir esse ouro que estiver flutuando sem nenhum problema. Então, o que você tem que fazer, na verdade? Você tem que fazer os labirintos, mas a passagem por baixo, por cima, por baixo, por cima. Esse é o correto, entendeu? Você vai ver lá no curso, eu mostro lá uma caixa de gordura apropriada, com sifão na saída, né? Porque o correto é que as partículas entrem por cima, ela vai sair por cima, mas o pescador tem que estar do meio do decantador para baixo, porque a água tem que descer para depois subir. Quando ela faz isso, a partícula oleosa permanece flutuando e você não perde. Agora, esse negócio da água sair pela superfície, ele dá um montão de volta, tal, e vai embora, perde. E pode ter certeza, não no caso de uma fundição, mas numa oficina tradicional, 70% das partículas contém óleo absorvido na superfície, né? E como o óleo é inimigo da água e amigo do ar, o ouro vai ficar flutuando, entendeu? Então, e é caro aquele negócio deles lá. Não sei quanto é que tá agora. Você chegou a ver o preço? Eles me cobraram 2.300, fora o C10. Ah, você comprou? Não comprei não. Ah, tá. Achei muito caro. Não compre, não. Você pode fazer com balde até. Né? Mas você vai ver no curso direitinho, se você achar aquela caixa de gordura, já vai te ajudar. Você pode colocar duas, né? Associar duas caixas de gordura. Porque existe um outro conceito, né? É a chamada turbulência. Então você veja bem, você tem debaixo da tua pia um decantador de 10 litros e você tem um outro com 100 litros. E o fluxo de água que desce pela pia é o mesmo. Duas pias, tá? Uma com um decantador de 10 litros, um de 100 litros. E o fluxo é igual, né? E a quantidade de partículas também. Qual que você acha que tem mais chance de segurar mais? Eu acho que o de 100. De 100, né? Porque o de 10, o de 10 causa uma turbulência maior e no movimento ali pode levantar, mesmo a partícula não contendo óleo, pode levantar e alguma coisa ir embora naquele impulso da água, entendeu? Então, o tamanho do recipiente também é muito importante. E outra coisa, debaixo da pia, coloque um sifão, também mostro lá no curso, coloque um sifão para ele reter as bolinhas da esfera, do rola-rola. Você já segura ali, se cair uma pedrinha de diamante, você já segura ali também, entendeu? Então tem tudo isso. O KINAR da empresa para essa questão aí seria o mesmo da reciclagem ou não? Você sabe falar? Rapaz, eu não sei. Eu preciso ver nos papéis da minha empresa se eu acho ali, empresa que eu já encerrei, né? Mas eu guardo a papelada toda ali, para ver se eu acho o código também, pode ser que tenha mudado, né? Eu acredito. Acho que não, né? Eu acho que não, tá? É importante você ter os dois, né? Uma atividade abrangente, que você possa comercializar a sucata e também processar a sucata, né? Se você tiver, a hora que você tiver um tempinho, você descobrir lá e me mandar, eu agradeço. Tá, me cobra, tá? Por favor. Lembrei de outra coisa. Eu tenho aqui o maçarico, aquele Little Torch, aquele pequenininho, que ele é com GLP e oxigênio. Tenho a caneca elétrica também, só que de do cadinho de grafite, né, de 1 litro. E tenho o forno para calcinação. Eu posso usar esses aparelhos que eu tenho para fazer a recuperação? Funciona? Ou é melhor eu seguir exatamente o que está lá no curso e deixar a parte de olivesaria de um lado e o laboratório do outro? O problema é que a capacidade, né? Eles são muito pequenos. Aquela caneca, por exemplo, se fosse maior, porque aquilo é indução, não é? É por indução. Então, se fosse maior, seria maravilhoso. Em 10 minutos você fundiria o lixo, entendeu? Seria muito rápido, sem barulho, sem nada. Mas teria que ser maior, ele é muito pequenininho, né? Qual é a capacidade da canequinha? É 1 litro só. 1 litro? Uhum. Não, então não é tão pouco. Se você vai fazendo aos pouquinhos. Eu pensei em ir fazendo aos poucos o meu primeiro. E aí depois, se eu conseguir conversar com os colegas e tiver essa necessidade de eu conseguir pegar também os resíduos deles, aí eu partiria para uma coisa maior. Sim. Qual a temperatura dele? Eu não lembro. Mas ele funde muito bem. Ele funde latão, bronze, cobre, ouro, prata, funde tudo. Entendi. Me manda um videozinho dele, cara. E como você está aqui em Curitiba, posso te dar uma assistência lá e na hora que você for processar, tá? Eu vou primeiro avaliar o tamanho e a capacidade. Mas 1 litro não é pequeno. 1 litro seria 11 quilos de cobre. Seria 19,3 kg de ouro. Você pagou quanto, né, nesse forninho? Ixi, tem tempo. E eu comprei foi o kit, sabe? Foi o combo. Aí veio o forno, veio a bomba de vácuo, essa caneca elétrica, veio o que mais? Vieram os cadinhos e o tenaz. Eu acho que tudo deve ter dado uns 23 mil, 23, 25 mil.
Isso, mais ou Legal. menos isso. E Então o tá. pessoal da Zezimac. E se alguém precisar também, eles parcelam, tipo, pra muito tempo. Me manda amanhã, então, um videozinho dele, tá? Uhum. O que mais você tiver aí, a gente dá uma avaliada. E se for o caso, a gente vai com a hora de eu dar um pulinho aí, tá bom? Obrigada. Bom, pessoal, podemos encerrar? Então tá bom, pessoal. Fique com Deus. Vamos terminar por aqui, tá? Uma boa noite a todos e quarta-feira temos mais. Obrigado. Até lá.